E você, então, trabalha na referência. Que barato! É Eu uma trabalho na delas. referência, uma delas. Eu trabalho na referência de Rolim de Moura e eu também trabalho na vigilância epidemiológica em outro município, né? Que é vizinho aqui. Que barato! Puxa, nossa, então você está bem, realmente é bem a sua área de trabalho, né, Jaqueline? Uau! Tem 8 anos que eu trabalho com a hanseníase aqui. Tá. Esse artigo ele foi publicado em 2020. Isso. Foi Então, uma das publicações do mestrado, né? sim. E você já trabalhava com isso quando começou o mestrado ou não? Já trabalhava. Já trabalhava. Eu Entendi. trabalho desde 2014. Eu trabalhava na atenção básica, então eu já tinha contato com a hanseníase no município de Novo Horizonte. Tá. E aí tem que eu trabalho assim diretamente no programa de hanseníase, já tem 3 anos que eu trabalho exclusivamente com esses pacientes, né? Então, na época é algo que eu gosto muito, é um tema assim que para mim aqui é muito relevante, muito assim, eu tenho muitos pacientes. Então, é algo que eu tinha muito interesse, né, em verificar a qualidade de vida desses pacientes. Então, foi o tema central da minha dissertação de Dissertação. mestrado. E Entendi. nisso, aí com os dados que eu já tinha, nós fizemos esse mapeamento da região aqui, da região de saúde geral, né, que é a Zona da Sim, Mata, que sim. fica esse município que eu trabalho, né? Uhum. E diz uma coisa, Jaqueline, a adesão ao tratamento, ela é boa ou os pacientes deixam esse tratamento ao longo do tempo? Como que é isso? Olha, no geral, assim, a adesão é boa, né? A gente até tem um dos nossos indicadores, é justamente a cura, né, dos casos de hanseníase nos anos de corte, que fala que é um período, né, que tem ali de 18 meses, que a gente tem que curar um paciente de hanseníase na forma multibacilar, né, com os pacientes mais avançados. Normalmente, nós conseguimos aí um indicador de mais ou menos 90%, uma média. Então, Boa? boa, até mais, 92, 95, depende do ano, né? Mas é acima de 90%. É raro os casos de abandono. Acontece, mas é raro. Excelente! Nossa, eu imaginava que o abandono fosse maior, então é pequeno, se a gente for considerar, porque perdão, eu fico imaginando, né? Não deve ser um tratamento fácil, né? No seguinte sentido, deve ter efeitos colaterais, né? Essas drogas, e eu imagino, né? Não é uma sessão, né? São 12, pelo que eu vi ali, né? É 6 ou Então, 12. e essas sessões, elas são semanais? Como que elas acontecem? O tratamento, ele acontece, uma vez por mês, eu administro a dose supervisionada, Tá. que é administrada ali na minha frente, que é o que garante a eficácia do tratamento. Então, eu tenho que garantir que o paciente vai tomar a medicação. Então, ele toma 6 comprimidos ali na minha frente e eu entrego um blister para ele, que é uma cartela com 28 doses. Então, ele vai tomar 2 comprimidinhos diários ali por 28 dias. Finalizou aquela cartela, no dia seguinte ele retorna comigo de novo, toma mais uma dose supervisionada e assim segue, né? Aí são 6 meses para os paus bacilares e 12 meses para os casos de multibacilar. E Entendi. realmente é um tratamento assim, na grande maioria das vezes ele é tranquilo. Porém, tem paciente que já tem complicação gástrica, e aí tem que entrar com omeprazol, e às vezes ele passa mal. Aí tem aquele paciente que ele tem um pouquinho mais de debilidade, então às vezes ele reclama muito da fraqueza, da mal-estar. E são muito pacientes rurais. Então, esses pacientes, eles acabam não conseguindo ali exercer a atividade dele do dia a dia. Então, realmente, tem bastante dessas situações no dia a dia. Uhum, entendi. E eu vi pelo seu trabalho, né, Jaqueline, que afeta justamente, né, uma faixa etária, eu vi lá a maior prevalência, se a gente pensar realmente é o adulto, né, é aquele adulto que trabalha, né, então realmente, né, ou seja, é a mão de obra ativa da região, né, então Sim, realmente é bastante complicado, né. sim. E aí, boa parte deles, que o mais difícil não é o tratamento da patologia em si, porque ela tem uma boa adesão, tem uma taxa
ótima, assim, em questão de cura. O problema são as reações, né? A maioria dos pacientes, eles entram em quadros reacionais, e essas reações, muitas vezes por diagnóstico tardio mesmo, né? E essas reações, elas impossibilitam, elas geram sequelas permanentes, às vezes, né, as diversas reações que tem, elas têm essa influência aí na questão laboral. A doméstica não consegue, às vezes, torcer uma roupa, não, né? Então, várias coisas que prejudicam ali. Então, realmente, é uma doença que ela gera uma grande incapacidade. Capacidade, né? É. E me diz uma coisa, né, Priscila? Nós já começamos a nossa conversa, eu ia fazer a abertura, mas está tão gostosa a nossa conversa e descontraída que eu estou seguindo, né? Então, esse é um programa, né, do mestrado aqui, profissional em promoção da saúde, do UNASP, em São Paulo, e a gente tem realmente por objetivo trazer temas, né, que foram publicados no formato de artigo científico, dos outros programas de mestrado em promoção da saúde do Brasil, para que a gente possa divulgar, né, o quão rico, né, são esses temas, né, e essas ações, né, nossa, totalmente relacionadas à promoção da saúde. Então, o nosso objetivo aqui é esse. E eu queria que você falasse para a gente, Jaqueline, toda vez, né, quando a gente pensa hanseníase, o nosso público que nos assiste são pessoas leigas, né? Tem pessoas que têm formação, tem pessoas que não. E quando a gente fala em hanseníase, a gente lembra, né, daquele nome ruim que se usava, né, a tal da lepra, né? E aí acho que já vem a imagem, né, para algumas pessoas, de algumas pessoas sem membro, alguma coisa nesse sentido. Eu queria que você contasse um pouquinho que tipo de lesões, né, nos membros, eu acredito que os mais acometidos, né, sejam as mãos, os pés. Eu queria que você falasse que tipo de lesão que aparece lá, né, nas unidades de saúde, quando esses pacientes mais avançados chegam. Realmente, essa doença, assim, por ela ser já tempos bíblicos, né? Na verdade, ela Bíblicos. já vem de muito tempo, então ela tem essa carga, esse estigma muito grande, principalmente pela questão das lesões e incapacidades, né? Normalmente, o mais comum são as manchas, né? O paciente chega ali na unidade com manchas, é o mais comum, que não é o mais impactante, né? Porque às vezes são manchas pequenas, bem relativo. No entanto, tem aqueles pacientes mais avançados, realmente, que eles já chegam com garras, né? Garras em mãos, principalmente. Essas garras, normalmente, elas já podem ser rígidas ou móveis, né? Que muitas vezes não tem mais reversão. Paciente com o pé caído, que a gente chama, né? Ele perde toda a mobilidade ali do membro. Paciente com reabsorção óssea, né? Às vezes ele perde parte dos dedos, né? Seja mãos ou pés, já por avanço, né? Por complicações da doença. Paciente com face leonina, que a gente chama, que ele tem ali, pela a grande quantidade de bacilo ali localizado na orelha, por exemplo, ele tem como se fosse vulgarmente falando, um engrossamento, né, da orelha, sobrancelha, às vezes ele chega sem sobrancelha, ele nem percebe que ele não tem mais sobrancelhas, né, entre outras reações, como, por exemplo, que já é uma reação da hanseníase, que é o eritema nodoso, são nódulos, né, então ele chega cheio de nódulos no corpo. Manchas que são reacionais também, são manchas em forma de placas, com infiltrados, então às vezes tem mancha no rosto que impacta mais, Sim. ou o corpo inteiro cheio de manchas, então assim, é uma série de lesões, né? Lesões. E ele pode chegar na unidade. Né, no serviço de E saúde. Jaqueline, quando você fala no pé caído, tomei até um susto, né? E acho que quem está ouvindo também pode pensar isso, né? Quando você fala pé caído, é que o movimento do pé, ele fica... Pé caído porque ele perde a função, ele não Perde a consegue função. fazer extensão, isso porque ele tem o nervo afetado, né? Então, o nervo que faz toda essa mobilidade, ele tem o nervo lesionado. Então, às Lesionado, vezes, né? ali ele perde a função real do pé. Aí ele precisa de próteses, por exemplo, para conseguir fazer esse movimento de Para extensão. Então, ele estruturar, não né? consegue levantar o pé para caminhar, né? Então, pé caído realmente é o termo utilizado para descrever essa alteração aí que eles apresentam.
Entendi. E quando você fala mão em garra, é porque ela fica dura, né? É isso, né? E ele não Não consegue necessariamente a mão, né? São dedos. Eu posso ter, por dedos. exemplo, quinto dedo nessa posição aqui, ó. Ele faz a garra, né? Então ele fica exatamente assim. Acho que estão E não conseguindo ver tem, pelo vídeo. dá Ele para fica ver exatamente assim, devido a lesões no nervo no também. nervo. É porque a hanseníase, ela afeta a pele e nervos periféricos. Então, toda movimentação que realiza. Então, se eu tenho lesão no nervo, eu Sim. acabo tendo algumas sequelas, como, por exemplo, a garra. Sim, e aí leva à perda do movimento, né? Que muitas Isso. vezes a gente nem percebe, né? O quanto nossos dedinhos se movimentam, né? E aí, quando ele fica em Sim. garra, você perde justamente, né? Essa Isso. mobilidade. E isso, uma alteração estrutural, né? Mas aí a gente tem alteração de função também, porque às vezes ele perde a força realmente da mão, né? Não conseguindo, às vezes, pegar nada que gere qualquer necessidade de força. De Então, às vezes, pegar força. um copo e segurar já é algo muito, para ele, já é muito intenso. Então, ele derruba copo, derruba Uhum, panela, né? Entre outras alterações, como a perca da sensibilidade também de membros. Então, uhum. pode pegar a panela quente que ele não vai sentir. Então, ele Claro. chega ali, às vezes, com bolhas na mão, Uhum. queimaduras assim de terceiro grau, quase por questão de alteração de sensibilidade. Sensibilidade, muito interessante. E eu fiquei lendo, né, o seu trabalho, que eu achei extremamente interessante, e dos fatores, né? Eu queria que você contasse um pouco para a gente, já que você fez esse mapeamento, né? Achei maravilhosa, né? Todo o modelo estatístico, né, que foi utilizado, extremamente interessante. E eu queria que você falasse um pouco da relação, né, da hanseníase com as características sociodemográficas, né, dessas regiões, dessa população, né? O que que você encontrou? Então, com relação a essa característica, já de conhecimento que as regiões mais carentes, né, por falta de saneamento, estruturação em questão de serviço de saúde, apresentam altos índices da patologia, né, relacionado mesmo a essa questão de fator social, que ele é um fator de risco, né? Então, populações carentes tendem a ter maiores números de casos de hanseníase, principalmente em fase tardia. E o estado de Rondônia é um estado ainda em desenvolvimento, né? Então, foi um dos fatores identificados aí como um fator de risco pelo índice da doença ser tão alto no estado, né? Então, questão de saneamento básico tem influência, a questão da estruturação do estado, da saúde em si, né? Tudo isso ele entrou como fator de risco aí, então, para uma incidência tão grande da doença na região. É endêmico, porém, a região de saúde, Zona da Mata, ela tem aí um número de casos expressivos, né? Justamente relacionado a esses fatores que eu citei para vocês. Entendi. E eu achei muito interessante, né, o fator de proteção, né, da hanseníase que vocês encontraram, né? Eu não sei se foram no seu estudo ou em outros, que foi a escolaridade, né, Jaqueline? Sim, Né? sim. Então, No meu também, a gente encontrou em outros, né? Claro, mas o meu também, quando a gente conseguiu observar que existem poucos casos em pessoas de nível superior ali, que tem o médio ou superior completo, né? Então, isso é bem clássico, a gente sim, percebe isso na prática mesmo. São poucas sim, pessoas que sim. vêm ali no serviço com um nível superior maior, porque o conhecimento em si, ele favorece para a questão das medidas preventivas e Sim, também para o diagnóstico precoce, né? precoce. Então, influencia muito, sim, na procura, na incidência nessas situações. Nessas situações, né? É interessante, né? E na hora que você faz, né, esse mapeamento geográfico, né, a gente observa, né, as regiões mais afetadas. Eu, quando olhei, eu achava que ficaria só mais nas regiões de fronteira, e não é assim, né, Não, Jaqueline? Achei muito não é. interessante esse mapeamento, né? Geofísico, é esse o nome que a gente fala? Isso, nós fizemos um mapeamento geográfico, na verdade, né? Geográfico. Isso. Sim, aqui nós achamos muito interessante também, justamente
por isso, porque a gente tem uma noção que tem muitos casos, mas como é a distribuição desses casos, né? E nós percebemos realmente que a nossa visão era errônea, né? Então, tem várias regiões do estado de Rondônia que elas têm um número altíssimo de casos, né? E E eu a maioria percebi, não... não Isso, e a está maioria não está na... relacionado com fronteira, realmente. Eu vi, né? É região central. Exatamente isso, né? O maior número acaba ficando ali, né? Eu vi em vermelho na região central do estado, né? E me Central do chamou estado. bastante atenção, né? E o quanto isso é importante, né? Porque a partir desse mapeamento é que você pode o quê? Direcionar políticas públicas, não é isso? Você pode direcionar Sim, políticas públicas no sentido de você, né? Otimizar, né, as ações de saúde, equipes, né? Então é muito legal. Achei assim realmente, aliás, é fundamental, né? Esse diagnóstico, inclusive das fundamental. áreas, né? Muito interessante, né? Sim. Eu achei realmente. E o que que você, né, é que está aí na linha de frente, né, como você falou, que você trabalha em uma das unidades, né, de referência, que tipo de medidas, né, não só curativas, né, em relação a tratamento, você explicou muito bem, né, todo esse cuidado para realizar o esquema de tratamento desses pacientes, uh, e outras medidas que vocês acabam realizando no sentido de um diagnóstico precoce? Existem campanhas? Eu quero saber sobre isso na região, né, para alertar, porque eu imagino que quando você, né, identifica um caso positivo, tem que fazer todo aquele levantamento familiar, não é isso? E eu queria que você falasse um pouquinho, Jaqueline, porque você é enfermeira e tem muito isso na prática, né? Falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Sim, na nossa região, principalmente, eu acho que cada região ela tem uma dinâmica diferente, né? Porque a incidência varia muito, então acaba que as políticas de saúde são variáveis por regiões. Na nossa região, no estado de Rondônia em si, nós temos sim as campanhas preventivas, né? E nós fazemos normalmente no janeiro roxo, que a gente chama, né? Que é o mês de combate e diagnóstico precoce da doença. Mas ao longo do ano, nós fazemos também, a gente chama aqui em Rolim de Moura, na nossa referência, a gente chama do dia D, né? O dia D da mancha. Então, porque 90% dos pacientes têm mancha, então a gente trabalha com o dia D da mancha. Nós fazemos em horários específicos, assim, por exemplo, à noite, que é o horário que a pessoa não está trabalhando, nós procuramos, ou sábados, né? Nós fazemos ao longo do ano esses dias D para verificação de mancha. E normalmente a gente consegue diagnóstico nesses dias, porque vem todo tipo de mancha. Aí a gente até então tinha na referência uma médica dermatologista, e ela, se não fosse hanseníase, a gente ia fazer o diagnóstico diferencial ali, né, naquele momento. Então, nós temos esse tipo de campanha, mas a gente percebe que o trabalho do agente comunitário de saúde, ele é muito importante para a questão de diagnóstico precoce. Muitos casos, eles chegam através do agente de saúde, porque, assim, nas reuniões, eu não trabalho nas estratégias de saúde da família, mas a gente tem o matriciamento, né, que é as Sim. orientações para a estratégia. E Uhum. ali a gente sempre pede, cobra que seja passado o processo, a importância dele identificar manchas, né? Que é 90% ali principalmente dos sintomas. Então, o ACS traz esse paciente para a gente. Volta e meia, eles ligam, já tem um paciente assim, assim na minha área, posso mandar? E daí eles mandam, a gente avalia, e normalmente é hanseníase. Então, Hanseníase. é uma das estratégias que nós usamos. E outra principal é a avaliação de contatos, né, que é um dos nossos indicadores de saúde também, o percentual de contatos examinados. Então, cada paciente que ele vem para diagnóstico, ele tem que relacionar quais são e quem são esses contatos, né, domiciliares, que é o que maior tem chance de desenvolver, né, de adquirir a hanseníase. Então, a partir desses contatos, nós avaliamos e acompanhamos por 5 anos. Então, ali, normalmente, sai casos, né? Porque, assim, a gente sabe que a hanseníase, tem várias questões, fatores, mas um deles é genético, né? Então, normalmente, o familiar de 5 pessoas na casa, uma média de 2 aí vão ter a hanseníase também. Então,
A gente faz, assim, tem várias estratégias, né, para a gente tentar fazer esse diagnóstico precoce. Mas nem sempre a gente consegue aí, consegue chegar em todo mundo. Como, não sei, no começo eu até comentei sobre aquela adolescente, 15 anos, com virchoviana, baciloscopia positiva, já com garra, eritema nodoso. Então, assim, nunca procurou o serviço de saúde. Então, passou batido aí para o agente comunitário, para os outros profissionais de saúde que ela procurou antes de chegar até a referência. Então, infelizmente, o número da gente importa esse que chegam lá anos e anos com a doença, né? Que é quem realmente vai impactar o serviço de saúde, vai gerar, né? Uma adolescente de 15 anos nesse estado. Infelizmente, assim, a vida dela não vai ser fácil, porque são sequelas já diz, né? Crônico, né? Então, ela, infelizmente, ela não vai ter uma reversão de 100% do que ela sente, do que ela apresenta. Sente. E numa idade, e numa idade, né, se a gente for pensar, né, Jaqueline, nem teoricamente entrou, né, vamos dizer, 100% no mercado de trabalho, né? A gente entende que 15 anos ainda estaria nesse período da escola, da formação, para começar realmente, né, uma vida laboral, né? Realmente uma situação bastante difícil, né? É interessante, né? Esse tema me chamou muito a atenção, porque nós aqui, né, principalmente na cidade de São Paulo, né, nós estamos na capital, então é diferente, né? Esse tipo de doença, ela não é endêmica, né? Não que ela não exista aqui, com certeza ela existe também, né? Mas ela não é endêmica. Então, na hora que a gente lê, né, o seu artigo, a gente fica bastante impactado, né? Para aquela questão, né, das diferenças, né, que a gente tem no nosso país, né? E como isso precisa realmente, como você bem falou, ser muito bem individualizado, né? De acordo com cada região. É muito, muito interessante. Uma outra pergunta, aí já é curiosidade minha. Não tem vacina, né, Jaqueline, contra a hanseníase, né? Não. Não tem. Vacina especificamente, não. Nós temos a BCG, que é uma vacina que muitas pessoas acreditam que ela proteja, né, contra a hanseníase. Ela tem uma taxa de proteção tanto contra a hanseníase quanto a tuberculose. Tuberculose. Isso, porque são bacilos primos distantes ali, né? Então, assim, ela tem uma pequena taxa de proteção. E aí as pessoas confundem, porque assim, quando inicia o tratamento, os familiares que não apresentam nenhuma característica ali que tenha hanseníase, eles tomam a BCG. Mas para quê? Quando eu tomo a BCG, os sintomas eles vão vir à tona. Então, se eu não tinha ali uma mancha, eu iria ter daqui um tempo. A BCG ela faz com que eu apresente esses sintomas mais rápido para que eu tenha um diagnóstico precoce. Não imaginava. A maioria das pessoas acham que a BCG em si ela é uma vacina que ajuda assim, eu tomei agora, vou me proteger. Não, ele tomou porque ele vai a segunda dose, né? A primeira dose, sim, ela tem uma taxa pequena de proteção. Aí a segunda já é para fazer um diagnóstico precoce. Então, especificamente da hanseníase, a gente não tem vacina. Acho que deveria, né? Tá em estudo uma vacina, porque é uma doença tão antiga, né? De diagnóstico tão difícil. A Exatamente. critério de informação só, né? Você falou do estado de São Paulo. Agora o Ministério da Saúde ele vai fazer um inquérito, né? Já está em processo aí, que ele vai usar o RUDAS. Não sei se você já ouviu falar, que ele avalia. Ele até é parecido com o RUCOL, mas ele avalia mais a questão da parte funcional realmente do paciente de hanseníase. Vai analisar o paciente hanseníase, né? Mas pode ser para outras populações também. E aí ele selecionou, na verdade, todos os estados. E eu vou para São Paulo, mês que vem, em junho. Eu fiquei escalada para 7 municípios para aplicar em pacientes de hanseníase o RUDAS, que é esse inquérito, então, para a gente fazer uma pesquisa para identificar como estão os pacientes, a questão dessas incapacidades, né, a parte funcional dela. Então, vai acontecer no estado de São Paulo também. Puxa, que bacana, Jaqueline. Poxa, podemos marcar, e você até conhece lá o nosso centro universitário. Nós estamos na região sul de São Paulo, e inclusive nós, né, o Centro Universitário Adventista de São Paulo, ele está numa região de periferia. Provavelmente deva ter alguma amostra, né? Eu não sei se o seu trabalho vai ser presencial, Vai.
Eu não fiquei com a capital, eu fiquei com, acho que Guarulhos, Ah, são 7 municípios mais distantes um pouquinho. Aí tem uma outra dupla que ficou com a capital, que foi bacana. dividido, mas bem bacana. Muito bacana, porque provavelmente a região onde está o centro universitário deva ser pesquisada, porque é uma região de periferia, né? Nós estamos na zona sul de São Paulo, ali o bairro é Capão Redondo, estamos próximo do Jardim Ângela, é uma região de periferia, né? Então, e com uma ótima cobertura, né, na atenção primária. Ali é muito Provavelmente, então. interessante. É, Provavelmente vai ter amostra, porque eu sei que mapeou, né, na verdade, sim, eu as posso cidades e imaginar. selecionou Aham, algumas unidades que tinham mais número de casos, né? É por sim, amostragem mesmo. Mas com certeza entendi. deve pegar, assim, se não, talvez na região, mas selecionou paciente dessa região que você É, citou, do porque foi bem entorno. distribuído. Que bacana! E é uma Bacana. pesquisa do Ministério da Saúde que vocês estão participando, né? Ministério da Nossa, Saúde. muito interessante. É como se fosse o instrumento RUCOL que mede qualidade de vida. Eu estou bastante habituada, eu trabalho bastante, né? Eu sou Sim. nutricionista e eu trabalho bastante, né? A questão de qualidade de vida, estilo de vida e de vários grupos. Então, eu trabalho muito com o RUCOL. E, enfim, muito interessante ter um instrumento, você explicou muito bem que não é somente, né, para avaliar os pacientes de hanseníase, mas para ter essa medida, né, de qualidade de vida, já que é uma doença que impacta, né, demais a questão da qualidade de vida, né, dessas pessoas, né? Isso. E Muito interessante. especificamente a parte funcional, né? É Exatamente. o que mais afeta. Então, o RUDAS, diferente do RUCOL, ele avalia mais essa parte funcional, levando também para o gancho social, Sem né? A qualidade de vida em dúvida. si, né? Ele tem Uhum. bem parecido com o RUCOL, mas ele tem um pouquinho mais o perfil em questão de funcionalidade, né? As funções que o paciente é afetada no paciente, principalmente o de hanseníase. Muito bem, Jaqueline, que conversa boa, maravilhosa. Ah, a gente está chegando no final aqui da nossa conversa e eu queria te perguntar, né, a respeito do curso de mestrado, né? É algo que inquieta bastante, né, nós professores, né, das universidades. O que representou, né, fazer um curso de mestrado na sua vida profissional e pessoal? Particularmente, eu sempre tive intenções. Assim, desde que eu estava na graduação, eu tinha intenção de fazer. Sempre gostei muito da docência. Atualmente, eu trabalho há 4 anos também como docente. Já trabalhava antes de ingressar no mestrado. Eu acho, assim, maravilhoso. Eu acho que todo mundo deveria fazer, né? Porque abre um leque de novas experiências, uma visão profissional diferente. Não só na questão para quem tem intenção na docência, mas também na área profissional. Por exemplo, eu que trabalho com a hanseníase em si, eu escolhi um mestrado voltado à promoção de saúde e desenvolvimento humano, justamente porque é bem o que eu trabalho. Né? Mas eu acho que esse programa em si, ele é um leque, né? Ele é bem abrangente, assim. Então, eu acho que é de grande importância. A gente cresce muito profissionalmente, como pessoa, em questão de conhecimento, né? Independente das ambições profissionais. Eu acho que é, assim, algo... nossa, necessário. Acho que a palavra é necessário. Eu super recomendo. Tive o prazer, assim, de ter uma orientadora muito, muito querida, a Eliana, né? Acho que é ela que você conhece. Então, assim, gente, faça. Acho muito importante, é muito valoroso para a questão profissional e pessoal também, né? Pessoal, Acho que tudo que é estudar, buscar, acho que nunca é demais, né? A gente precisa sim, estar sempre aí. O mestrado, ele realmente abre caminhos, abre novas portas, né? E é uma experiência muito diferente. Então, eu é. acho muito valoroso. Que bacana, Jaqueline. Eu fico muito contente e assim que você tiver outros resultados, eu vou ficar sempre olhando lá o seu currículo Lattes para ver aí outros resultados, outras publicações, para que você possa realmente compartilhar. Você já iniciou o doutorado? Pretende fazer? Como que tá? Então, eu até estou estudando para iniciar. A Eliana sempre fala comigo sobre. Mas, assim, eu tenho muitos empregos, então eu tenho que optar. É. Mas está no meu projeto. Eu pretendo fazer, sim, o doutorado. Mas primeiro eu preciso me organizar, porque eu tenho que abandonar um pouco
de vínculos, né? Porque 3 vínculos, né? A vida pessoal e um doutorado, eu acho que é bem pesado, porque é algo que tem que ter muita dedicação também, né? Mas eu Sim. pretendo, sim. E Tá no olha, meu e projeto. aí tem que continuar nesse tema, né, Jaqueline, que eu acho que é assim maravilhoso. Você, puxa, tem muito mesmo que explorar ainda, né, num doutorado sobre esse tema. Nossa, parabéns. Queria te Obrigada. agradecer bastante, né, a participação aqui no nosso programa e numa próxima ocasião você será convidada novamente, tá bom? Eu Muito prazer, agradeço Jaqueline. falar. Eu sempre hanseníase em si, para mim é algo que eu falo aqui a tarde inteira. Se tivesse mais 3 horas, a gente teria assunto, com certeza. Né? Então, para mim é um Muito bom. prazer, eu que agradeço o convite. Quando precisar algo sobre o tema, a gente estou à disposição, tá bom? Muito Muito obrigada. obrigada, Jaqueline.